Continuando o nosso comentário, ontem eu e a Belinha brincamos de catar as letrinhas. Então, nós pegamos os três sacos de A a H, espalhamos na mesa, as letrinhas do saquinho de I a Q, espalhamos na mesa, e os saquinhos de R a Z, espalhamos tudo na mesa. E como cada letrinha tem que ter 5 peças, precisam ter 5, estarem em 5, então nós brincamos dessa forma. Escolhemos a letrinha todas visíveis, nós temos de ver todas as letrinhas, só que elas ficam espalhadas. E escolhemos uma letra para catarmos todas juntas, nós duas juntas. Então, por exemplo, ela escolheu primeiro, se eu não me engano, ela escolheu primeiro a letra A, por exemplo, ela escolheu a letra J. Então, nós vamos ver quem cata primeiro as 5 letrinhas. Aí, como quem catar 3 letrinhas, aí já conseguiu a cabeça e os bracinhos da mamãe, que é a tela maior. Então, quem conseguiu catar apenas 2 ficou apenas com os pés da mamãe. E depois ela escolhe uma outra letra e a gente vê quem cata primeiro e assim sucessivamente. E assim é uma boa forma da criança se desenvolver, e não somente a criança, porque os jovens e adultos também eles podem se familiarizando com as letras, que é a nossa necessidade diária, né? Porque com isso nós não somente trabalhamos com letras, mas com números, porque ela precisa contar quantas letrinhas ela conseguiu, se ela conseguiu os bracinhos, a cabeça. Aí depois ela vê quantos que vai somando com os pés, quanto vai dar. É uma forma de a pessoa ter noção da matemática, já vai despertando o senso matemático, né, da pessoa. Então, eu gostaria de ler mais uma parte aqui do texto que eu escrevi. Eu terminei na gravação anterior falando sobre da escolha de Jesus, né? Que as pessoas falam, peraí, mas Jesus morreu. Essa foi a escolha, porque o Pai deu o poder dele para sarar a terra como o Pai sempre desejou fazer. Sarar a terra, ele quis que o Pai lhe passasse o cálice. Mas foi possível? Não foi possível, porque ele não obedeceu ao Pai em sarar a terra como o Pai queria. Porque o Pai o enviou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É esse o objetivo do Pai. Então não poderia lhe passar o cálice como ele queria que lhe fosse passado. Continuando então a leitura, Deus Pai não é obrigado a aceitar essa bagunça que seu filho fez no reino tato sobre sacrificar a mulher natural. Claro que o Pai não é obrigado a aceitar isso. Deus Pai precisa estar no trono de nossa vida e adoração, no trono de nossa exaltação, para vir arrumar toda essa bagunça que seu filho fez ao ser posto sobre o trono. Quando nós o colocamos, porque nós o colocamos sobre o trono, mas o Pai precisa estar no trono para que ele venha arrumar toda essa bagunça que seu filho fez em seu reinado. É um absurdo extremo uma mulher natural continuar a ser sacrificada para manter esse reino. Outro tipo de... para manter isto que? Outro tipo de mulher engravidando.
é uma estupidez vital contra a natureza. É Deus Pai, nosso Salvador, quem deve ser colocado sobre o trono de nossas vidas e quem devemos aclamar por sua volta para arrumar toda essa injusta bagunça que seu Filho fez com seu reinado e estabelecer seu justo e santo reinado de perfeição, vida e paz. Porque se nós estarmos aclamando volta Jesus, é esse reino dele. Para que nós queremos esse reino de volta, de bagunça ao reino tato? Nós precisamos conseguir que o Pai volte. Porque ele é a vida para o reino tato, é ele o dono do trono. É ele o dono da honra. Isso não é muito difícil para ser entendido com a sensatez. Porque se ele é o Pai, o seu Filho é dependente dele, do seu poder, até mesmo para existir e para ressuscitar, é dele todo o respeito. E o Pai preza ao Filho que honra ao Pai. Então nós devemos nos prestar atenção ao que nós fazemos, ao reino que nós vivemos. Não é o reino de morte que é o reino do Pai, o Pai é vida. Ele é vida, é Ele que deve estar no trono. E não colocarmos o que está estabelecido, reino de vaidade e morte, porque a criação aguarda a nossa manifestação para que seja livre do domínio da vaidade, porque a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque ela está sujeita à vaidade e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E o juízo não deve estar, o juízo não deve continuar corrompendo a pureza da alma, que ela quer suprir a perfeição, que é o reinar de Deus Pai. A perfeição é o que a alma procura para que ela possa livremente poder suprir graça de vida. Porque a perdição do pecado e vaidade é o que o juízo impõe à alma. Então, a perfeição é o que a alma procura, e a perfeição é encontrada na graça de Deus Pai, que nós devemos buscar, colocando o Pai no trono, porque é dele o trono. O trono é do Pai. É Ele que nós devemos colocar de volta no trono. Nessa segunda-feira que passou, uma defensora pública, ela estava comentando sobre neoplasia. Acho que eu já comentei sobre isso com vocês. E ela falou que sobre o desenvolvimento autônomo, só que é incoordenado, a célula ela tem desenvolvimento incoordenado. E só que todo o ser humano, ele não é perfeito, ele sofre desse acidente incoordenado, cada um é diferente um do outro. Isso que Aristóteles estava falando, de sermos diferentes um do outro. Isso que era um acidente, isso é o que a alma sofre, de incoordenação. As células, elas não suprem a perfeição, elas são incoordenáveis, cada um sai de uma forma, elas são incoordenáveis. Então a alma procura a perfeição, que é suprir tudo em seu devido lugar, sem a perdição da vaidade, que é incoordenável, sem essa perdição da vaidade. Então, para não ter essa perdição da vaidade, a gente precisa que o Pai esteja sobre o trono, porque Ele sim é garantia de perfeição, de segurança de vida para um reino tato. Vamos ajudar as nossas crianças também no seu desenvolvimento, porque não somente o feto tem hoje em dia dificuldade nesse reino para se desenvolver, mas também nessa bagunça do reino que Jesus estabeleceu, mas também a criança após crescida para o seu desenvolvimento escolar, ela precisa do seu auxílio, mamãe. Precisamos auxiliar nossos filhos para que tenham um bom desenvolvimento para a sua vida social. Amém?